Vamos começar a nossa aula. A gente na aula passada falou sobre provas da existência de Hashem, por lógica pura, zero sentimento, 100% razão. Falamos sobre Rambam, falamos sobre Rabbeinu Bahiye Ibn Pakuda, sobre tzadikim muito grandes que falam sobre a prova da existência de Hashem. Falamos um pouco da prova da existência da nossa Torá. Falamos um pouco como é impossível a gente conseguir aceitar idolatrias e outras religiões. Óbvio que sempre respeitando, tá certo? Às vezes quando a gente fala duro, como eu até falei na aula passada, o intuito não é ofender ninguém. O intuito é somente a gente colocar na nossa cabeça que Hashem só é um e a gente tem que destruir a idolatria desse mundo. Mas as pessoas que estão erradas, as pessoas que seguem o que quiserem, a gente sempre tem que respeitar. Nunca pode humilhar ninguém, nunca pode bater em ninguém, nunca pode agir com nenhum tipo de violência e sem somente o nosso embate, o nosso debate filosófico, obviamente, ele acaba sendo às vezes um pouco ríspido devido à própria importância do assunto. Esse assunto cabe aí a toda a nossa vida, tá certo? Sara Betsur, um grande boa noite para você. Vamos começar a nossa aula. Primeiro assunto de hoje, Torá e ciência. Primeiro assunto que a gente vai falar hoje para entender melhor como funciona, através da comunidade científica, o judaísmo. Tá certo? Vamos lá, galera. Gostaria de começar a falar sobre... Vou começar a pegar um tema. Toda a criação ligada ao universo tem a ver diretamente com Hashem. Então, todo judeu que segue Torá e Mitzvot, todo não judeu que segue a Torá fazendo 7 leis de Noah, ele está fazendo a lógica desse mundo existir, que é a lógica, o motivo que Hashem deu, criou o mundo. Pessoal, próxima coisa. Eu quero a cada exemplo que eu vou dando para vocês, a cada referência, a cada conteúdo, eu gostaria de ir aumentando, tá certo? O meu entusiasmo. Mas eu daqui a pouco vou estar falando do Brit Milá 100% pela ciência. Vou começar a falar do grito das plantas, o que a poligrafia fala hoje em dia. No final, quando chegar no final da aula, eu vou falar cada vez mais de assuntos que são mais interessantes, para a gente fazer uma escadinha gostosa, da gente ter um prazer grande em ver claramente como é que a nossa Torá fica mole de ser provada e demonstrada até pela comunidade científica. Tá bom, pessoal? Revestimento do sol. A nossa Torá, em vários lugares, tá? Tem, se não me engano, na página 6, Beit, da Maseret Avodah Zarah, você tem na nossa Gemara Baba Metzia, você tem em vários lugares do Midrash. A Torá fala sobre o revestimento do sol. A Torá fala que o sol, ele tem o seu núcleo, ele tem as suas camadas externas, e ele tem a sua camada principal externa, dividido o sol em 3 partes. O núcleo do sol, a Torá fala que é onde tem as explosões de temperatura, ou seja, lá é o próprio sol. Então, na Gemara Avodah Zarah, que fala sobre o que a gente não pode fazer, que é idolatria, lá está escrito uma coisa impressionante. Lá está escrito que quando chegar Mashiach e se revelar, Hashem vai tirar o núcleo do sol da capa, que está envolvendo, vai arrancar o núcleo e vai jogar o sol no mundo. A Torá fala que tzadikim, tanto os judeus quanto os 7 leis de Noah, que estão fazendo Torá e Mitzvot, esse sol vai ser um prazer, vai ser aquele sol, aquela coisa mais gostosa do mundo. Ele não tem nenhum problema, o sol está justo dando prazer. E os Reshaim, que são os perversos do mundo, aqueles que matam, roubam, faz tudo que você pode imaginar, eles vão ser retirados do mundo. E aí você me pergunta, você aí que pensou nessa pergunta, fique à vontade para pensar isso. Galera, a partir do momento que você me pergunta o seguinte, espera aí, será que Deus, ele constrói o mundo para destruir? Por que ele vai pegar o núcleo do sol e jogar no mundo e vai destruir os perversos? Para que ele vai fazer tal coisa? Você que está do outro lado da telinha, me responde, o que você acha? Por que Hashem faria isso? Resposta, a ciência ela fala que existe o ponto A, B e C do sol. Tá certo? Esse livro é demais, galera. Esse livro que a gente está estudando se chama Revolução Iminente. É um livro que já tem na editora Sefer em português, inclusive eu estou usando esse livro em português. Ele é um pouquinho caro, custa uma volta de 100 reais, porque a capa dele é maravilhosa, as páginas, ele é grande, ele tem muita informação, tá certo? É sobre ciência e Torá. Aproveita, já tem 4 livros desses. Um falando sobre coisa ligada a nomes, outro falando sobre a parte mais de astrologia e espiritualidade, tudo 100% kasher. Então, a parte A é o núcleo do Sol.
No núcleo do Sol, quanto chega mais ou menos o grau Celsius no núcleo do Sol? 15 milhões de graus Celsius, pessoal. 15 milhões de graus Celsius. A partir do momento que está lá dentro, tá, os gases de calor começam a se bater, colidir e formar o poder de bombas nucleares até de 100 mil vezes mais forte, o que foi de Hiroshima e Nagasaki, o único utilizado realmente, de fato, em guerra, né? A partir do momento que você vem para a parte B, como está aqui na foto, mostrar de novo, é a fotosfera. O que tem na fotosfera? É uma camada externa que ela vai segurando e fazendo um tratamento naquela temperatura. Ele vai diminuindo drasticamente a temperatura das explosões no núcleo do Sol. Aqui no final, você chega na coroa, corona, halo com H, vários nomes que são chamados na comunidade científica, que é a capa do Sol. Então, exatamente o que a ciência fala hoje em dia, que não é mais nenhuma coisa estranha, a estrela que traz luz para a nossa Terra-Sol, não é nenhuma mais novidade. Antigamente é uma novidade. Imagina você há 3.300 anos atrás, quando a Torá foi dada, você olhar para o Sol para tentar analisar ele. Se você olha por volta de 2 a 3 segundos inteiros, a sua retina queima. Isso é a ciência atual, tá certo? Então, como o povo judeu sabia tudo isso? Hashem colocou na Torá. Quem criou o mundo já falou o que criou. O que a NASA descobriu em 2003, com o maior dos satélites, que tamanho de um prédio, a gente descobriu olhando a Torá. Não é à toa que a Torá é o jornal do ontem, o jornal do hoje e o jornal do amanhã. Que isso já é códigos da Torá. Quem sabe um dia eu consigo me preparar para tecnologicamente mostrar para vocês em algum lugar bonito, fácil de explicar, sobre códigos da Torá. Pessoal, a fotosfera, ela vai diminuindo a temperatura, até que quando chega na coroa para fora, chega em média, chega em média a 6 mil graus Celsius. Dá só uma tocadinha no meio, porque aqui está mostrando um pouco desfalcada a imagem. Chega, pessoal, em média a 6 mil graus Celsius. Quando sai, se chegasse a 6 mil graus Celsius, a gente morreria. Tanto que Mercúrio, ele é constantemente torrado pelo Sol. O Sol torra a todo instante Mercúrio. Se a gente estivesse em Mercúrio lá, a gente estaria mais queimado que carvão. Agora, pelo fato de estarmos exata distância do Sol, tá certo? Faz-se que o quê? A gente chega numa temperatura perfeita de 30 graus, 20 e poucos graus, tá certo? Até a camada de ozônio, toda a estrutura de temperatura se forma a categoria em esfera perfeita. Isso é sobre o revestimento do Sol. A Torá fala pra gente em alguns lugares. Se vocês quiserem, o lugar eu falo para vocês, tá bom? Tá escrito no Midrash Bereshit Rabbah, capítulo 6, parte 6. Tá bom? Anota aí, se quiser depois dar uma estudada aonde está escrito, e pelo livro estão vários mais lugares onde está escrito essa questão do revestimento do Sol, e hoje em dia batendo 100% com a comunidade científica. Pessoal, aglomerado estelar Pleiades, já ouviram falar disso? Você certeza já escutou falar disso, tá certo? Certeza absoluta escutou falar disso, só que você não está ligando ao nome. A gente, no meio da explicação, vai falar o nome de uma marca de carro que todo mundo tem na ponta da língua quando vai falar de um carro legal, e na verdade você só está falando o nome da constelação de Pleiades. Alguém sabe aí? Se alguém souber, coloque nos comentários qual que é a aglomeração, o aglomerado do estelar de Pleiades hoje em dia está codificado como marca de carro. Se alguém souber, tá bom, galera? Vai ser interessante. Estou esperando aí, galera. Tá? Vamos ver quem sabe. Tá bom? Galera, olha que demais. O aglomerado de Pleiades. A gente sempre viu no céu, a olho nu, todo mundo consegue ver numa noite boa, o aglomerado de Pleiades, que é um agrupado de 6 estrelas. Felipe Parnes, certa resposta. Ganhou 1 milhão de mitzvot. Está, não sei quantas mitzvot você ganhou, mas é isso mesmo, marca Subaru, vamos falar já já. Pessoal, a partir do momento que a gente vê a olho nu, a gente consegue ver o Pleiades, tá bom? Aqui no livro, na foto, tá bom? Até se puder dar um toque na tela, que aí vai aparecer melhor a imagem. Você tem aqui, inclusive, de acordo com a marca Subaru. E eles, para poderem vender um carro, eles fizeram uma marca chamada Subaru,
e na marca Subaru, aqui abaixo do meu dedo indicador, eles mostram exatamente a figura de como é aglomerado de Pleiades. São 6 estrelas. Será que são 6 estrelas? Isso é o que o olho humano pode ver, tá? Para não mentir, tá? Para não aqui deixar te falar uma coisa, tem gente a olho nu que conseguia ver 8 estrelas. Para ser bonzinho com eles. Vem a nossa Torá, tá bom? Eu vou falar para você exatamente aonde. Está escrito em Maseret Brahot, Tratado de Brahot, página 58b. Lá na nossa Guemará fala, tem uma discussão sobre quantas estrelas tem o Pleiades. E a Torá fala que o Shmuel diz que Pleiades tem Quimeia, que é 100, por volta de 100 estrelas. E aí eles começam a discutir na Guemará, tá certo? Que eles não sabem se essas 100 estrelas estão bem juntinhas ou algumas estão espalhadas. A conclusão da Guemará, que o Rashi explica, o maior explicador de toda a Torá, 1000 anos atrás, ele fala que as 100 estrelas são o aglomerado principal, que fica no centro desse aglomerado de Pleiades. E tem algumas outras estrelas que estão espalhadas. Pessoal, olha o que eles estão discutindo. Eles falam de Pleiades, falam do nome chamado Quimá, e falam que o próprio nome que Hashem deu para essa constelação, Quimá, parece em hebraico com Quemeia, por volta de 100. Para dizer que o que é por volta de 100? 100 estrelas no aglomerado principal e algumas estrelas espalhadas em volta. E hoje em dia, desde o Galileu Galilei, que quando criou o primeiro telescópio, por volta de 1600, até ele morrer em 642, eles começaram a ter um grande êxito direto. Depois começou a ter telescópio com refração, até que chegou hoje em dia que os telescópios são incríveis e a gente consegue ver no aglomerado exatamente a mesma coisa como a Torá fala. Por volta de 100 estrelas no meio e algumas estrelas espalhadas. Ou seja, enquanto os Sadikim, há 2000 anos atrás, estão discutindo qual que é o número exato de Pleiades, se é 100, 101, 102 e qual a distância entre uma e outra, o mundo está garantido que são 6. E a marca Subaru, que está justo querendo dizer a tecnologia japonesa, está dizendo 6. O mundo vê como 6, hieroglifos, romano, 6, 6, 6. E a Torá fala que 6 nada. Tá certo? A tal ponto que a Guemará conta que na época dos romanos, dos gregos, quando eles escutavam essa opinião, eles diziam, viu? A Torá é mentira, a Torá não sabe de nada. Como é que a Torá fala uma besteira dessa de 100 estrelas, se a gente está vendo aqui que são 6? Que povo bobão, não sabe de nada? E aí o tempo, ele vem demonstrar. Agora imagina você, quero bater muito nessa tecla, imagina na época da comunidade científica romana, vir dizer para você lá em casa, viu? A Torá está errada. A Torá fala por volta de 100, na verdade são 6. E você largando a Torá. Não vão achar estranho se eles falam um número diferente da Torá. Muito pelo contrário, tem orgulho baseado na história inteira que a comunidade científica está sempre encontrando o que a Torá fala e nunca ao contrário. Tá certo, galera? Por isso a gente vê, Subaru, Hanabras acertou, Subaru, e é isso mesmo, galera. Competição ganha, não sei quem foram as pessoas primeiras que falaram, Parnes, Hanabras, certíssimo, tá bom? Então, falamos agora sobre o segundo assunto, terceiro assunto já, né? Que é a questão das aglomerado de Pleiades. Agora eu gostaria de falar com vocês sobre reserva de água no espaço. A gente sabe que quando a gente vai lá em Gênesis, Bereshit, lá no comecinho da nossa querida Torá, Hashem fala sobre a criação do mundo nos 6 e o descanso no sábado, Shabat. Assim como todo judeu tem que descansar no Shabat. Tá bom? O que Hashem fala na Torá? Hashem fala que quando foi dividir o firmamento e fazer com que o firmamento de baixo com o de cima se separasse, ele também, a Torá fala que ele separou as águas de baixo com as águas de cima. Algumas pessoas poderiam entender essa interpretação com as águas de cima como a própria umidade do ar. Tá certo? Você planta alguma coisa, fica muito quente, sobe a umidade, forma nuvens, cargas elétricas se colidem e cai água. Veio pra gente um Midrash e fala o seguinte: as águas de cima do firmamento, ou seja, não o firmamento chamado atmosfera, que é o ar, que quando o sol bate a gente vê o sol azul. A gente sabe que o céu não é azul, né? Mas é todo um reflexo do mar, junto com o sol e junto com o ar da atmosfera, a gente vê o céu como azul. Aí tem muita cabalá por dentro. Mas a gente não está nisso agora. Pessoal, a partir do momento que a gente vê isso, o que o Midrash fala?
O Midrash fala o seguinte: não só que tem água no espaço, que está acima do céu, acima da atmosfera, lá em cima, como também o Midrash fala para a gente que existe mais água acima do espaço do que na nossa Terra. E a gente sabe que por volta de 70% do nosso mundo, 2/3 do mundo já é água. Como é que a gente pode dizer que as águas de cima do firmamento são mais abundantes do que as águas de baixo? Se a Torá tivesse dito que existe água no espaço, tá bom, legal, quem sabe um dia a ciência fale. Agora, existe mais água em cima do que embaixo? Novamente, eu quero dizer para vocês que todas as vezes que os judeus falavam coisas assim, é por isso que os judeus tiveram sempre que morar em guetos, em statos, sempre tiveram que morar em cidades fechadas e com medo, porque toda vez que eles falavam alguma coisa interessante da Torá conectada à ciência, você vê que normalmente era perseguido, né? Tá aí o povo historicamente mais perseguido do mundo. A gente não tem que se fazer esse coitado. Se fazer esse coitado é a perda, né? A gente perde na vida quando a gente se faz coitado. Mas, verdade seja dita, o povo historicamente mais perseguido do mundo é chamado de povo judeu. E sempre que a gente quer falar uma coisa interessante, perseguir, tá achando que é o melhor? Tá achando que é o sabichão? Tá achando que é o bonzão? Não tô achando nada, só tô achando que Deus é o bonzão. Pode também? Não, não pode, a gente é ateu. Aí, problema. Por isso que o povo judeu é sempre perseguido. Pessoal, a Torá fala pra gente que existe reserva de água no espaço. Pessoal, isso é tão interessante que existe reserva de água no espaço, como a gente vê hoje em dia, tá? Em planetas. Satélites conseguem filmar planetas e até cometas. A gente consegue ver uma quantidade incrível, de às vezes até 1 milhão de toneladas. Existe por volta de 1 bilhão de toneladas no cometa médio. Também o seu braço. Existe uma média... Beto, o seu braço a gente está balançando também. Existe uma média de 1 bilhão a 2 bilhões de toneladas de água hoje em dia pela ciência em cometa médio. E num cometa grande que está passeando pelo espaço, existe por volta de 1 trilhão de toneladas de água congelada lá. Vai fazendo a conta, sendo que tem galáxias, tá certo? Que você tem 1 bilhão de cometas. Sendo que você tem mais de 100 mil galáxias. Vezes 1 bilhão. Você chega numa quantidade tão grande de água que faz a gente chegar na conclusão que o que a gente tem de água no globo terrestre é uma gota do oceano do que existe em todo o espaço. Pessoal, quer a fonte para estudar? Porque o legal é falar as coisas com fonte. Nada de falar a Torá sem fonte. Midrash Rabbah Bereshit, capítulo 4, Mishnah 5. Depois Midrash Rabbah Bereshit 4.3. Depois Midrash Rabbah Bereshit 4.2. E depois vários outros lugares na Torá. Tá certo? A Torá diz pra gente que existe mais água acima do firmamento, que é o céu, do que na nossa terra. Para continuar esse assunto, a gente precisa falar dos meteoritos que são fonte de água, que trazem fonte de água no planeta Terra. E se eu disser para você, se preparem, se eu disser para você que a quantidade de água congelada que tem nos cometas de meteoritos que caem dentro da Terra, eles ao longo da história da humanidade ultrapassaram a quantidade que existe de água dentro da Terra. Você acredita nisso? Pessoal, isso é uma coisa que já é ciência clara hoje em dia, tá certo? É uma ciência clara hoje em dia, tem muita página para falar, mas a ciência atual hoje em dia diz que cada meteorito que cai, ele cai normalmente puxado pelo mar. Existe uma força física do mar que puxa os meteoritos. Ou seja, Hashem fez de uma forma que os cometas não caem na nossa cabeça quando a gente vai ir para a sinagoga ou vai comprar pão, senão seria desagradável, né? Agora, por outro lado, a gente vê que em 1908, na Sibéria, teve um caso que, inclusive, o livro traz, um caso impressionante. Eu não estou achando aqui especificamente, mas em 1908 teve um caso interessante que caiu um meteoro de gelo, tá certo, na Sibéria, e que isso chamou a atenção de vários satélites do mundo, tá? E a explosão que ele teve quando caiu na Sibéria foi mais de 1000 vezes mais, a mais de 1000 da força da Hiroshima e Nagasaki, bomba de Hiroshima e Nagasaki, e com isso a gente vê que aquela quantidade de água já seria a quantidade de água de 1/10 de um oceano. Que dirá isso caindo todo dia, toda noite, toda hora, toda semana, todo mês, desde a criação do mundo? Certo? Então a gente vê
que a quantidade de água que cai do céu acima do firmamento é algo impressionante. Pessoal, gostaria de falar para vocês agora um outro tema, certo? Que esse tema é bem legal que a gente vai falar agora, que é sobre a gravidade e o formato da Terra. Esse tema, não só você vai, eu acredito que você vai adorar, como é um tema que a gente não precisa muito de calculadora, porque o que eu falei da contagem das estrelas é um negócio meio complicado, né? Você fala 30 legiões, 30 vezes 30, é uma coisa meio assim complicada de bater um papo e falar. Você vai ficar um nerd aí da turma quando for falar isso com seus amigos, até ele entender, ele já dormiu. Então, eu quero falar agora sobre um tema que é fácil de entender, tenho certeza que todo mundo entendeu tudo que a gente falou até agora, mas também é fácil de explicar, quando você quiser explicar para outras pessoas, que é a gravidade e o formato da Terra. E esse é o tema que a gente vai falar agora. Só gostaria de dar um aviso rápido, todo mundo está entrando, uma boa noite, boa tarde do Brasil, Danila Godegues, Igor Yossi, Maria Gamalhães, todo mundo que está entrando, uma ótima noite, Brúria Andrade, Hanna Brás, Roseli Pereira, Michele Lahat, mãe de um grande aluno, foi da Charidade, uma ótima noite a todo mundo, já chegamos aí a um pico de 50, deu uma diminuída, pessoal, vamos que vamos, sem preguiça da gente estudar e pegar certos assuntos, às vezes quando a gente entra num show e começa a escutar temas científicos e detalhes, dá uma preguicinha, e eu entendo, mas vamos ser fortes, porque através de um pouco de preguiça, a gente deixa de entender coisas tão maravilhosas. Beta, só vê a luz, que eu acho que a Luli vai virar a luz. Tá bom, galera, vamos lá. Gravidade e o formato da Terra. Ah, eu esqueci de falar. Quem tá dentro, aproveita para compartilhar. Esse é o aviso que eu queria dar. Compartilha mesmo, tá, galera? Bota no seu WhatsApp, dissemina, marca os seus amigos quando você publicar. Vamos disseminar e vamos fazer a mitzvah de ser sócio de um shiur de Torá, tá bom? Gravidade e o formato da Terra. Pessoal, se prepara. Por que se prepara? Eu não sei se você vai conseguir ver essa foto, mas se a gente falar sobre a teoria antiga, que está aqui em cima do meu dedo indicador, se eu falar para vocês sobre a principal teoria de como o mundo funciona, eu acho que você vai ficar impressionado. Shalom, shalom, Sara Segal e Marcelo Altman. A gente vê que o mundo falava o quê? O mundo falava que o mundo era sustentado. Pessoal, essa é forte, hein? O mundo era sustentado, a Terra era plana, 100% plana, tá certo? E o mundo era sustentado por 3 elefantes gigantes que ficavam em cima de uma tartaruga maior ainda. E essa tartaruga maior ainda, ela nadava sob um oceano infinito. Tá certo? Hoje em dia você falaria que o cara bebeu todas, fumou tudo que ele achou de verde por aí, tá certo? E saiu concluindo coisas. Mas era a teoria. Imagina como é que os judeus olhavam isso antigamente. E eu vou falar para você o que a Torá falava sobre o formato da Terra. A gente sabe que desde que Cristóvão Colombo descobriu a América, eles começaram a entender que a Terra não pode ser plana. Porque sempre que a gente olha na Terra plana para o horizonte, a gente imagina que é uma cachoeira que cai, né? Acaba o mundo, todo mundo cai lá embaixo. Ah, caiu. A partir do momento que você vê que quando você chega no horizonte, você acha um outro lugar, então não era o horizonte ainda. E depois começaram a ver que dava para dar a volta na Terra. Isso depois, bem depois de Cristóvão Colombo. E conseguiram entender que a Terra era oval, não é um círculo perfeito, mas é uma Terra oval. O que a Torá fala para a gente, especificamente Rabi Shimon Bar Yochai, o rabino que escreveu o Zohar, livro fundamental da Kabbalah, rabino da Mishnah. O rabino teve o mérito de estudar 13 anos com ele a Navi na caverna e saber toda a Kabbalah. Tá certo, galera? O que ele fala? O Rabi Shimon Bar Yochai fala, não fui eu que criei. Essa explicação que eu vou falar para vocês, eu recebi do Rav Amnuna Saba, que é um rabino que ensinou Rabi Shimon Bar Yochai, que recebeu do outro rabino até Moshe Rabbeinu. Já quem falou que eu vou falar agora é Moshe Rabbeinu. Tá certo, pessoal? Vamos escutar? Eu vou ler diretamente do texto para ficar mais bonito. O mundo inteiro e aqueles que estão em cima dele giram ao redor de um círculo como uma bola. Está falando da rotação da Terra. Tanto aqueles que estão lá embaixo da bola, no seu fundo, como os que estão acima. Dizendo que todo o mundo, planeta, é regido e pisado por seres humanos. Tanto quem está em cima da bola, quanto quem está embaixo. Ou seja, ele está falando que isso é normal e é possível uma pessoa ficar em cima e embaixo e continuar lá. Tá certo?
Todas as criaturas de Hashem, seja onde for que estiverem nas diferentes partes da bola, podem parecer diferentes na coloração e nas feições. Falando que existem pessoas para o amarelado, asiáticos, pessoas para o preto, que são negros, pessoas que são para o esverdeado, como índios, pessoas que são brancas, como parte do ocidente. E por aí vai. O ar é diferente em cada lugar, mas elas estão eretas como todas as criaturas humanas. Ou seja, todos são humanoides, todos são humanos, não é que é uma criatura diferente, se eles são só de povos diferentes. A Torá fala que ao todo são 71 povos que existem no mundo. Ok? Portanto, há lugares no mundo onde algum lugar tem luz, enquanto o outro está na escuridão. Falando em relação à rotação da Terra, em relação ao Sol. Pessoal, 2.000 anos atrás. E o que foi falado 2.000 anos atrás é porque foi escrito há 2.000 anos atrás. Mas foi explicado por Moshe Rabbeinu há 3.300. E que já se sabia desde Avraham, quase 4.000 anos atrás. E continua. Enquanto alguns lugares têm dia, alguns lugares têm noite. Assim está escrito na Kabbalah, no Zohar. Ok? Há um lugar no mundo onde o dia é longo e a noite é muito curta. Certo? Que são pontos onde você tem um triângulo e você tem aquele cume na Terra. Como, por exemplo, Antártica. Tá? Ou até Finlândia. Locais que época do ano você tem o dia inteiro dia. Né? Tem locais na Finlândia. Finlândia é um dos lugares, você até está em primeiro lugar, um dos lugares com maior taxa de suicídio. Porque época do ano é tudo dia e época do ano é tudo escuro. Um judeu que mora na Finlândia, como é que ele vai botar tefilim na época que está tudo de noite? Então uma curiosidade aí para você, a resposta é que ele tem que botar de acordo com o país mais perto que está na esfera normal de ter luz e noite, ou seja, dia e noite. Tá? Que continua falando, vem a Torá e fala que o mundo vai agradecer porque ele é temivelmente moldado, perfeitamente moldado. E essas magníficas coisas são obras de Hashem para fazer com que a gente conheça Ele bem. A Torá só está dando esse segredo para a gente, para que a gente conheça Hashem melhor. E agora a frase mais bombástica. E esse segredo foi passado de geração em geração para homens de sabedoria, vírgula, sabedoria da Torá. Ou seja, a Torá diz para a gente que essa sabedoria não pode ser falada para todo mundo, porque senão vai ter muita gente que vai enlouquecer, ou vai contar para não-judeus da época que perseguiam os judeus. Tem que falar só para aquelas pessoas que são fidedignas, porque o mundo ainda está achando que 3 elefantes mantêm o mundo. E até com Cristóvão Colombo ainda estavam achando que o mundo começou a ter um formato. Quando na verdade a Torá fala para a gente exatamente isso. Então a Torá falou para a gente aqui, que a Terra é como uma bola e não plana. A Terra ela não fica fixa, então ela gira em volta do seu eixo. Número 3, seres humanos vivem em cima e embaixo, está falando da lei da gravidade, porque se você está embaixo, você está ao contrário, tinha que cair. Número 4, ok, falando outra coisa, que tem lugar que é metade do dia da Terra, outro lugar é noite, e também está falando de lugares como Antártica, regiões árticas, que devido ao ângulo da Terra, eles são o dia inteiro dia ou o dia inteiro noite. Tá certo, pessoal? Como podia se saber disso? Nós estávamos em Israel, em parte da África. Como a gente poderia saber tudo isso, meu Deus do céu? Então, quem quiser procurar onde está escrito isso na Torá, a Torá fala isso no Zohar, Kabbalah, capítulo 3, página 10a. E depois fala também na Kabbalah, Zohar, capítulo 1, página 15. E também tem uma explicação em Avodah Zarah, 41a, na Guemará, e também em Maseret Avodah Zarah, página 18b. Está aí as 4 fontes, para quem quiser ver ou correr atrás de que a Torá está falando para a gente, já 2.000 anos atrás, na verdade já 3.300 anos atrás, tá? Que o mundo ele é perfeito, redondo, e ele tem uma vida com todas as especificações que o mundo jamais ainda estava perto de saber. Galera, vamos começar a pegar pesado? Brit Milá. A Torá fala sobre Brit Milá. O que a Torá fala? A Torá fala que é mitzvah a partir do no oitavo dia em específico fazer o Brit Milá. Por que a Torá manda o povo judeu fazer Brit Milá no 8º dia de vida? Por quê? Bebê ainda recém-nascido, qualquer sangramento pode acabar acontecendo quando não haja coagulação e haja uma hemorragia externa. Por que Deus fez isso? Então hoje em dia a gente vê com a ciência,
Coisas magníficas. Eu vou começar a resumir, porque eu estou vendo que a gente está acabando, então o tempo já está acabando, e eu quero falar algumas coisas ainda, então vou ser bem rápido. Pessoal, a ciência começou a descobrir que, primeiro, quem faz o Brit Milá ou a fimose, ela tem 50% de chance menos de pegar AIDS. Ele tem quase 100% de chance a menos de pegar infecção na glande, porque não está coberto. Ele tem quase 100% de chance de causar menos câncer de útero durante a relação sexual na mulher. E várias outras infecções e doenças não existem mais devido ao Brit Milá. A Torá fala pra gente que o Brit Milá é perfeito. Imagina o quanto o povo de Deus não recebeu antissemitismo. E eu sei, eu conheço histórias da minha mãe quando era pequena. E pessoas que não eram judias falavam, vocês mutilam as suas crianças, vocês matam as suas crianças, tá certo? Que maldade vocês cortaram um pedaço do pênis de um filho de 8 anos, que realmente 8 dias, que inicialmente faz sentido o que alguns goim falavam. Mas aí a ciência começa a falar mais, até não poder mais. Por exemplo, a ONU hoje em dia, por decreto, de acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, fala que se a África subsaariana, todos os homens fizerem Brit Milá, vão morrer milhões de pessoas a menos a cada 10 anos. A cada 10 anos você vai salvar alguns milhões de vidas. O que você acha disso? Não só isso, como a ciência, que aí eu vou pegar, agora eu vou pegar pesado, a ciência começou a falar, tá certo? Sobre a protombina. A protombina é uma substância gerada pela vitamina K, que ela é responsável pela coagulação de uma ferida, de uma coagulação tanto de uma hemorragia externa quanto uma hemorragia interna. Olha o que a gente vai falar. Então a ciência diz que nos primeiros dias de vida da pessoa, a pessoa tem uma taxa de vitamina K e protombina gerada no corpo muito baixa, de 10% a 30%. Ou seja, qualquer corte nos primeiros dias de vida, a pessoa pode morrer. Não é à toa que quando você está na maternidade, o berço do bebê, ele fica 100% ali guardado, não pode ter nada pontiagudo, tudo arredondado. Tá certo? Mas, quando chega para o 6º ou 7º dia, aumenta até 80%. E quando chega no 8º dia, minha galera, minha gente, senhoras e senhores, chega em 110%. Chega acima do normal. Ou seja, a maior taxa da vida de um ser humano de protombina, vitamina K e coagulação do sangue é no 8º dia de vida. E você quer saber a prova? A prova é que a taxa de morte por Brit Milá, ela está em 0,01%. 99,99% de judeus do mundo que fazem Brit Milá com 8 dias de vida não tem sequer uma inflamação e uma infecção. Ou seja, a Torá, ela é sábia. Hashem, quando falou 8º dia, é o 8º dia de vida. A não ser quando a pessoa cresceu e os pais não fizeram nele, ele faz adulto, ou quando uma pessoa se converte de forma ortodoxa, corretinha, tudo bonitinho, em Israel, ou um lugar ortodoxo nos Estados Unidos que também tem, mas o melhor é em Israel, aí ele faz o Brit Milá adulto. Mas a Torá está dizendo para a gente algo que durante milhares de anos foi feito chacota do povo judeu. Era dito que nós mutilávamos nossos filhos, quando na verdade a gente sempre salvou nossos filhos de todas as doenças possíveis. Pessoal, vamos falar algumas coisas mais para a gente, rapidinhas, resumidas agora para terminar. O grito das plantas. Eu tenho até um vídeo muito curtinho falando sobre o grito das plantas lá no meu canal. A Torá fala para a gente que a gente não pode cortar uma árvore sem motivo. A Guemará e o Zohar falam que quando a gente corta uma árvore, se escuta um grito espiritual de um canto do mundo até o outro canto do mundo. Daqui eu vou dar 3 segulot para você ligados a Zohar, a rabinos grandes, que segulot é como se fossem conselhos espirituais para vocês que eu vou dar ligados a plantas, para a gente usar no nosso dia a dia, tá bom? Acho que vocês vão gostar bastante. E aí a Torá fala para a gente, quando a gente corta uma árvore, se escuta um grito. O Arizal, ele fala que Arizal, que tem uma alma diferente, eu não corto nada, não tiro nenhuma planta da árvore. E quem quiser ser uma pessoa elevada, ele vai saber que também não é bom a pessoa sair cortando e arrancando plantas sem necessidade, só quando tiver necessidade. E em 1970, a ciência começou a falar igual, através de um grande cientista chamado Dexter, que originou o desenho naquele Cartoon Network chamado Laboratório de Dexter. Ele, em 72, ele começou a desenvolver o polígrafo, que depois se tornou por Israel, criado pelo Mossad como a máquina da verdade.
O polígrafo foi desenvolvido na década de 70. Inclusive, o cientista criou um livro chamado O Grito das Plantas, ou A Vida das Plantas, A Vida Secreta das Plantas, é o nome do livro desse cientista interessantíssimo. Ele morava em Nova York, Manhattan, e ele começou a fazer várias e várias experiências com polígrafo em cima das plantas. Ele falava que, assim como ele pegava a parte de carga elétrica e as vibrações mais sensíveis da carga elétrica. Então ele colocava um eletrodo no caule e outro eletrodo aonde? Na planta. E ele começava a tentar fazer várias coisas, como falar palavras bonitas para a planta, ameaçar que vai cortar, chegar com fósforo perto, chegar com uma tesoura perto. Enfim, galera, quem acha que é besteira, vê que o Discovery Channel já fez alguns documentários falando que hoje em dia é ciência já aceita por todo mundo. É ciência aceita por todo mundo. Tem até um programa Discovery Channel que é verdade ou tabu, alguma coisa assim. Hoje em dia já é ciência aceita de que a planta ela é sensível ao ponto de entender até o que você fala. Então o que acontece? Ele começou a fazer várias e várias experiências e viu que tudo que ele fazia ligado à planta demonstrava uma carga de vibração diferente. Eu vou te matar, eu vou te cortar. A tal ponto que eu vou falar o mais interessante dessa parte das plantas, que quando o Dexter quis mostrar isso a um engenheiro físico, ele veio na casa dele. E tudo que o Dexter conseguia dar certo sozinho, na frente do engenheiro físico não dava certo. E aí ele chegou para o engenheiro físico e falou, não estou entendendo, você está fazendo, não está dando certo, será que eu estou maluco? E no final das contas ele fala, sai rapidinho da sala. Ele sai e volta a funcionar. Ele pergunta para o engenheiro físico, o que você trabalha? Ele fala que ele carboniza florestas inteiras. Ou seja, o trabalho daquele engenheiro é destruir florestas. Então a gente entende espiritualmente, sensivelmente falando, que essa planta entendeu isso. É muito comum você assistir pessoas que têm uma planta e Deus me livre, aquela pessoa falece, todas as plantas e flores morrem. A minha esposa, por exemplo, é fisioterapeuta e a minha esposa estava com uma paciente particular que ela via que essa paciente adorava várias flores, plantas. Quando essa paciente morreu, a planta que ela mais gostava, que ela cuidava em especial, morreu junto com ela na mesma hora que ela morreu no hospital. Ou seja, a Torá fala para a gente, a ciência também, que através da poligrafia hoje em dia a gente pode provar que existe conexão direta de sensibilidade da planta para com a pessoa. Bom, a Edina Zerolda, aproveitei que eu li justamente em relação à planta, não tem problema. Tá, a Edina Zerolda está perguntando se você arranca uma planta para alimento, ou porque é um conselho de Torá, aí é ótimo. Significa que você está usando para usufruto bom. Se você arranca um alface para comer, é um usufruto bom. Mas justo as pessoas que são vegetarianas, e o motivo que eles não comem carne é porque causa sofrimento, problema. Porque pela poligrafia tem plantas como que saem do tomate e do alface que deliberam mais carga elétrica nas vibrações do polígrafo de quando uma galinha está sendo abatida. Ou seja, se é pela questão de causar sofrimento, de certa forma, é uma ignorância. Tá? Não estou querendo ofender ninguém, mas eu estou falando ignorância no bom sentido, que ele não sabia disso. Ou seja, as plantas que são usadas para mitzvah, planta que é usado para avdalá como ervas para bessamim, para cheirar, para sair do shabat. O que é usado para mitzvah e para alimentação, não tem problema. Agora, passar e sair arrancando, para quê? Passar e sair matando coisa na rua, para quê? A gente não quer mexer nesse mundo, estragar o mundo. Em nenhum nível. A gente tem que manter esse mundo perfeitinho o quanto a gente pode. Galera, última, porque tem coisa pra caramba para falar de Torá e ciência. Mais aula que vem eu gostaria de falar de Torá e arqueologia. E quem sabe eu até falo um pouquinho de Torá e ciência. Galera, vou falar os últimos 2 assuntos e vou ser bem rápido, que são já 11:06 em Israel, 5:06 no Brasil. A primeira é sobre efeito sonoro sobre a matéria. O Rav Zamir Cohen escreve sobre uma experiência muito interessante que tem o nome de um cientista japonês, que os japoneses eles fazem até hospitais inteiros que só trabalham com água, tá certo? E o que eles fizeram foi o seguinte, pegar um copo d'água, que na qual, em um copo d'água você fala palavras de Torá, não o nome de Deus em vão, palavras de Torá, palavras positivas e boas, e no outro copo d'água você fala palavras ruins, negativas, tá certo? E você coloca palavras assim, falando com um intuito ruim. Se você só falar a palavra, não adianta, tá certo? Valeu, Christian, por avisar que tá meio travado. Pode ser que é de acordo com a internet da pessoa, não sei, tá bom? Galera, e aí qual que é a experiência? É você pegar o copo de água que você falou a palavra de Torá e você começar a jogar no feijãozinho com algodão.
Palavras ruins que você botou na outra água, você bota em outro feijãozinho com algodão. Faz isso durante uma semana e deixa essas plantinhas de feijão bem longe da influência humana, para dessa forma as pessoas não serem influenciadas e não influenciarem a água. Normalmente, eu já pedi para algumas pessoas fazerem na Yeshiva da Kotel, inclusive umas pessoas, que foi feito isso até no Brasil. E a diferença é que o feijão que você falou palavras estourar cresce absurdamente e o feijão que você falou palavras ruins, ela não cresce. Qual que é o motivo? O motivo é a molécula da água. Foi estudado no Japão, já nos Estados Unidos, inclusive o livro aqui fala um monte de fontes, que quando você pega um microscópio a 800 a 1000 vezes de zoom, você vê o formato da molécula hexagonal da água. E quando você fala palavras estourar e palavras boas, você vê o quê? Você vê que a palavra hexagonal, a molécula hexagonal, ela se forma toda perfeitinha. Ou seja, tudo que você fala de bom em cima da água forma aquela molécula toda perfeita, brilhosa, bonita. E toda vez que você falar palavras ruins, aquela molécula hexagonal se arrebenta, fica feia e estragada. Agora pensa, 70% do nosso corpo é água. Quando a gente fala palavras e pensa coisas ruins, a gente está influenciando todo o nosso corpo. Quando a gente pega um copo de chá e fez a brahá, como eu fiz Shiakol, você faz com que todo o líquido que a gente está tomando, ele esteja com as moléculas elevadas, abençoadas e perfeitas indo para o nosso corpo. Olha que maravilha que a gente está falando, pessoal. Tá certo? E para terminar, eu quero falar sobre ver os sonhos, ver a vibração dos sonhos, que eu até falei na aula de Shavuot, que é o segredo por detrás da entrega da Torá, que hoje em dia se encontrou por várias máquinas eletromagnéticas, que quando você fala as letras do hebraico, por exemplo, Aleph, Beit, Gimel, o Danham Avraham perguntou se pode fazer brahá na água, naquele caso pode, mas você tem que tomar um pouco da água. E só pode fazer brahá na água quando você está com sede. Para fazer brahá em suco e outras coisas, pode fazer brahá mesmo sem sede, porque você está tendo prazer. Como a água não tem gosto, só pode fazer brahá quando está com sede. Pode esperar estar com sede, tá bom? E ele bebe a água. Obrigado, Mihael. Vou contar essa história rapidinho do Rabino que era teu. Então, se descobriu através dessa máquina por eletromagnética e vibração de energia, que todas as letras no hebraico que você fala, sai na máquina a vibração, o formato da letra em hebraico. Pena que eu não estou podendo explicar isso para vocês agora com exatidão, mas aqui tem o mapa. Eu expliquei isso direitinho na minha aula sobre segredos por detrás da entrega da Torá de Shavuot, umas 2 semanas atrás, 3 semanas. E aí mostra que todas as letras que você fala no gregoriano, que você fala A, B, C, não sai nada. Quando você fala as letras no calendário do hebraico, ele sai realmente o formato da letra, para dizer que a nossa língua ela está conectada espiritualmente ao formato das letras judaicas, tá certo? Que é a letra da Torá, olha que maravilhoso. E para terminar, eu quero falar a história que eu prometi falar, obrigado Mihael por lembrar, tá certo? Que é a história do Rav Eliyahu Lips. Esse é o Rav, que ele morava nos Estados Unidos por um tempo. Ele é um Rav que falava que para ele tanto faz se Deus existiu ou não. Se ele estava numa categoria ateia, tá certo? E ele foi apresentado por um amigo sobre códigos da Torá. A partir do momento que apresentaram ele sobre códigos da Torá, ele começou incessantemente a tentar entender os códigos da Torá. Tá certo? Pessoal, até pergunto para vocês se vocês estão sentindo que algumas vezes na tela tem um piscar que dá uma apagada e volta. Se alguém vê isso na tela, me fala que pode ser um problema da câmera. Tá certo, pessoal? E aí, esse Rav começou a estudar códigos da Torá. E ele começou a ver que tudo que está na Torá, que é o jornal do ontem, hoje ou amanhã, ele é falado de forma perfeita, como, por exemplo, as Torres Gêmeas, Osama Bin Laden, fala o número de mortos, a tal ponto que, matematicamente, isso chega numa probabilidade de 1 em 100 milhões, 1 em 1 bilhão, 1 em 100 bilhões, ou seja, impossível. Isso não acontece 1, 2, 3, isso acontece milhares de vezes durante todos os códigos da Torá. E esse rabino começou a criar um programa sobre códigos da Torá, que inclusive foi apresentado num documentário do Discovery Channel, tá certo? Da década de 90 e pouco. E esse Rav Eliyahu Lips fez chuvá, virou rabino. Ele foi um dos indicados como os maiores matemáticos dos anos 90, indicados para ganhar o Prêmio Nobel Mundial de Matemática, mas ele foi para a Torá, criou um programa de CD de códigos da Torá. Hoje em dia ele mora aqui no meu bairro, em Ramot, e de vez em quando a gente chama ele para dar aula na nossa Yeshiva na Midrashá, ou seja, um rabino que era um dos maiores matemáticos do mundo, a ponto de ganhar o Prêmio Nobel,
ficou impressionado com os códigos da Torá. Tem gente que olha um código da Torá, outro com um entendimento fraco e fala, sei lá, será que isso mostra alguma coisa? Quando você vai a fundo, você vê que é impressionante. Se Deus quiser, vai vir um momento, que seja em breve, que eu vou tentar dar uma aula para vocês sobre códigos da Torá e a gente vai estudar bastante sobre esse assunto. Tá certo, pessoal? Muita brahet slahá para todos que estão assistindo. Refuah shlema para Sara Batrífica. Refuah shlema para Nissim Ben Victoria e todos os nomes que nós falamos. Que Hashem eleve neshamá dos seus falecidos de Israel que nós falamos. Que Hashem dê muita brahet slahá para você que está assistindo. Sucesso em todos os pensamentos, variação. Que Hashem proteja você e todos nós de todo qualquer mal espiritual, mental e físico. Que Hashem só dê para a gente alegria e motivos para comemorar. Que Hashem faça da gente portadores de notícias sempre boas e doces e nunca notícias amargas. Tudo de bom e até a próxima!